Já no ar, e eu quero dar boas-vindas a você. Vamos nos colocar de pé, meus amados irmãos. Nós estamos já ao vivo para todo o mundo, the world. E a gente está aqui com a mesma razão de sempre. Hoje Deus me fez, logo cedo Deus me fez lembrar, pela madrugada, um pouquinho mais tarde, me lembrando, eu comecei a agradecer a Deus, porque num domingo como esse, há 24 anos, eu estava descendo as águas, né? Sendo batizado, eu e Elemar, no mesmo instante, e são 24 anos servindo a Deus, e a gente nunca deixou de fazer isso. A gente entende que não é por mérito pessoal, mas é exclusivamente pela misericórdia de Deus, né? E eu estava sendo grato a Deus por isso, porque há 24 anos eu escuto a mesma palavra, eu canto os mesmos louvores, quase que, né, praticamente os mesmos louvores, uma mudança ou outra, mas eu escuto a mesma palavra, eu leio a mesma Bíblia, eu faço as mesmas orações, eu continuo crendo no mesmo Deus, eu continuo na mesma igreja. Eu estou reproduzindo a palavra que eu disse hoje pela manhã. Que na vida cristã nós somos desafiados exatamente a enfrentarmos isso e a vivermos essa realidade de constância. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o final é que vai receber a coroa da vida. O nosso relacionamento com a obra de Deus, com a igreja, é semelhante ao nosso casamento, gente. Jesus compara a igreja dele com o quê? Jesus não compara a igreja dele com a namorada. É a namorada? Não. É um amante? Não. É o quê? É uma noiva, é uma esposa. Ou seja, é algo para toda vida. Assim como é o nosso casamento, né? Assim como é um casamento, é algo para toda a vida. Assim também é o nosso relacionamento com a igreja de Cristo. E faz 24 anos que eu estou nessa pegada. Eu disse, Senhor, me ajude a continuar, por favor. Eu disse essa palavra de manhã, repito agora, Senhor, me ajude a continuar. Porque, de fato, amados irmãos, a gente só fica de pé por causa de Jesus. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Foi Ele que nos trouxe aqui hoje. Ele é a razão maior de estarmos aqui. A Bíblia diz que Ele está nesse exato momento passeando no nosso meio, sondando nossos corações. E olha, vou dizer uma coisa para você, um aviso assim. Ele quer ouvir os seus louvores. Amém? Os seus. O Jair vai fazer a parte dele, como sempre, belamente, assim como Milê e Zelinha. Mas o Senhor quer ouvir os seus louvores. É a sua entrega. Amém? Oh, Pai querido, acolhe, Senhor, acolhe diante de Ti nossas canções, nossas palmas, tudo que iremos fazer aqui nessa noite, seja para a Tua honra e Tua glória. Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Mais uma vez, no início, adore ao Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Aleluia. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Aleluia. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar.
Aplaude o nosso Deus, nosso bendito Deus. Oh, coisa gloriosa. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez, vencendo em Jesus. Declare. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes. Aleluia! A batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo em Jesus. Oh, glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Então dê glória a Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfam, em fulgor hão de cantar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Isso, cante, lindo, lindo. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Ei, podia ser hoje no meio desse culto, não era não? Hein? Amém, meus irmãos? Podia ser hoje no meio desse culto. Oh, glória! Oh, meus irmãos, todo dia a gente deve pedir isso. Senhor, vem hoje, volta hoje. Volta hoje, leva a tua igreja, Pai. Mas não me esquece não, Senhor. Dia glorioso será esse, meus irmãos. Dia glorioso será esse. Por isso que nós vivemos com essa esperança maior na nossa vida. Talvez você está aqui hoje e perdeu algumas esperanças. Tem gente que pode estar vivendo falta de esperança no casamento, na carreira, né, na própria saúde, na condição física, na condição financeira. Porque essas coisas vão ficar todas aqui mesmo. Então, não é que ter esperança nessas coisas. Mas a gente precisa ter uma esperança maior. E a nossa esperança maior está viva. Seu nome é Jesus e está mais reinando. Amém? Está reinando. Glória a Deus. Nosso Deus é grande. Aleluia.
reina no meio de cada um de nós. Grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus está o monte. Alegria. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, em que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia. Prostre seu coração diante de Deus. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, no início. Adore Ele. É o Senhor. Cante ao seu Deus. Adore o seu Senhor, o seu Salvador. Meus irmãos, Deus tem nos livrado da Covid. Quem pegou se livrou. Deus tem livrado a gente de tantas coisas. É a bondade dele, é o amor dele. Estamos de pé por causa dele. Oh, louvado seja o Senhor. Temos tantas razões para louvar a Deus, tantos motivos para glorificar o Senhor. Eu lembro a você que Ele está no nosso meio hoje aqui. Fale com Ele, fale com Ele. Elogie o seu Senhor. Diga a Ele como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Oh, glória! Oh, Senhor Jesus. Queremos chamar o Senhor flui em cada um de nós. Glorifique o nome dEle. Aleluia. Ele tem nos abençoado a cada dia, meus irmãos. E esse é o nosso motivo de estarmos aqui na presença dEle, glorificando o seu nome, engrandecendo o seu nome, porque Ele é o único digno
de ser adorado. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Pai. Vamos reservar esse tempinho agora para algum momento de oração, de intercessão. E se você fica à vontade para se ajoelhar se quiser, vamos interceder, vamos aqui orar pela saúde do pastor Kerli Carneiro, que está na UTI, eu acho que com 70% do pulmão comprometido. É um caso muito grave. Então, nós temos o pastor Kerli, nós temos a diaconisa Zéza, nós temos a diaconisa Ana, né, apresentou hoje febre, aqueles sintomas, né, clássicos, característicos, precisa orar por eles. Quem mais, meu Deus? Me foge agora a memória, mas de início são essas pessoas aqui da comunidade, e o pastor Kerli Carneiro. Também soube ontem um irmão que foi aqui na nossa igreja, o irmão Rodrigo, hoje era pastor, apresentou um quadro de alguns cistos, né, de tireoide. Vamos orar também pelo irmão Rodrigo, pastor Rodrigo. Orar, e você que tem um familiar, quem está com familiar enfermo aqui? Levanta sua mão assim. Tem algum familiar seu enfermo? Tem? Quem é, Lielma? Também, vamos orar. Vamos orar pela amada irmã. Quem mais? O avô de Tainá. Orei por ele, viu, Tainá? Oramos por ele hoje. Oramos. Vamos orar mais. Certo? Vamos orar então. Pai querido, nós colocamos a vida destes preciosos filhos teus. E pedimos ao Senhor a intervenção do céu. Um milagre, ó Pai. Uma cura providencial do Senhor sobre suas vidas. Tenha misericórdia de cada um deles. Ó Deus, visita-os com saúde, Pai. Nós queremos aqui interceder por eles, seus corações aflitos nesse momento, a incerteza, Pai, a reflexão séria sobre a brevidade da vida. E queremos pedir que o Senhor traga o seu conforto sobre cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus, o Senhor intervenha, Pai. Ouve o nosso clamor, a nossa oração. Ó Pai, também sobre uma autoridade da nossa cidade, o senador José Maranhão e sua esposa. Também oramos, ó Pai, para que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, para que o Senhor intervenha, ó Pai, com a sua provisão, ó Pai, sobre a vida dele de saúde, Pai, em nome do Senhor Jesus. Também, ó Pai, dentro dessa intercessão, queremos também trazer a gratidão aos nossos lábios e te agradecer, Pai, porque a maioria daqueles que são contaminados estão curados, louvado seja o seu nome. Nós cremos, ó Pai, no seu cuidado sobre nós e te agradecemos. Oramos também aqui, ó Pai, por todos os profissionais de saúde, todos que atuam em hospitais, UPAs, aqueles que são intensivistas, ó Pai, que trabalham, ó Pai, no SAMU, socorrendo, Pai querido, que o Senhor proteja cada um deles, que o Senhor visite também, Pai. Visite o emocional desses profissionais, ó Pai. Alguns nem voltam para casa para não contaminar seus pais, familiares. Estão literalmente afastados há mais de 9 meses, ó Pai. E nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que intervenha em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos sentar. Dê um sorriso com os olhos para a pessoa que está ao seu lado aí, que agora é assim, sorrir com os olhos. Né? Obrigado, irmão Daniel. Segunda vez já, Daniel. Segunda vez até para o culto jovem. Estava cantando aí. Vamos ver se esse cara tem voz boa mesmo. Aproveita logo ele. Vai Lemar. Vai Tia Lemar. Cadê Tia Lemar? Tia Lemar. Ó Brenda ali chegando, Brenda. Se você se sentir assim, tem gente muito próxima a mim. Gente, tem mais lugares aqui na frente, tá bom? Uma boa parte aqui da igreja pegou já Covid, né? Então isso causa assim um efeito positivo, por incrível que pareça, porque isso traz aquele chamado imunização de rebanho, né? Mas isso não faz com que a gente descuide das orientações já estabelecidas, né? O uso da máscara, o álcool gel, o distanciamento, evitarmos mesmo apertarmos as mãos, né? Nós dispomos de álcool gel ali na entrada, tem um medidor de temperatura. Então, assim, é importante demais, porque a gente não está transmitindo, mas a gente pode estar carregando o vírus, tem um contato, aí pega na mão aquela coisa. Então, a gente também tem procurado fazer o culto mais curto ainda, para a gente sair já, né, e poder pôr uma área aberta.
Então, meus irmãos, essa realidade vai perdurar até a vacina sair. E, muito otimistamente, está aqui o pastor Cleito recuperado também, graças a Deus. Está vivinho. É professor, não sei como ele está aqui hoje. Professor em final do ano, né, pastor? Então, assim, essa realidade, irmãos amados, ela vai nos visitar até a vacina sair. E digo mais, para chegar em nós, talvez assim, em Janssen chegue antes, idosos, né, chegam antes, idosos. Mas a chegar até a mim e a você, pode escrever aí, otimistamente, com muito otimismo, novembro, daqui a 1 ano, 8 meses, 7 meses, é mais ou menos isso. Então, assim, você falou? Tu passa para mim? É Sinovac, não importa. Então, assim, por que a gente, então, não ficarmos preparados para essa realidade? Ou trabalharmos com esse construto de realidade, para não ser assim, ficar chateado, porque tem gente que está vindo assim, eu não aguento mais isso. O dia todo falando isso. É um dia sim, outro sim, eu não aguento mais isso. É um negócio chato, negócio de usar máscara. Gente, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Então, para que causar mais estresse para si? Para que causar mais estresse para quem está ao seu lado? Bota essa máscara em nome de Jesus. Bota essa máscara assim, sai coronavírus e vá trabalhar, vá viver sua vida com todas as cautelas e precauções. Porque tem gente que está assim, angustiada e se angustiando cada vez mais, menino. Essa máscara, eu não aguento mais, e não sei o quê. E, meu gente, pelo amor de Deus, esse falatório só estressa a gente, mais ainda, e o vírus vem e pega. Então não, Xermaga, pelo menos até fevereiro. Viu, meus irmãos? Então trabalhe com essa realidade. Trabalhe com essa possibilidade. Não sei como é que está essa semana aí, Lielma pode dizer alguma informação dos casos aqui em João Pessoa, Paraíba? Está aumentando um pouquinho, né? Mas é aquela coisa, quem pega fica vivo. Boa parte, a maioria, na verdade. A maioria tratada em casa. Outros nem sabe que tiveram, não é assim? Eu não entrei nas estatísticas. Nós não entramos nas estatísticas. Então, esse número que você vê, se fosse baseado lá por minha casa, é 3 vezes maior. O número de curados, também. O número de mortos, né? Pode também ser um pouco maior. Pode sim. Mas qual é a tônica dessa questão? É a gente, meus irmãos, viver a nossa vida com tranquilidade. Nos protegendo, nos resguardando aqueles que são mais caros para nós, seu pai, sua mãe. Né? Há casos, relatos, e a pessoa foi lá e tal, visitou o pai, a mãe, numa festinha ali, pegou todo mundo. Aí, às vezes, imagina o trauma dessa pessoa, o pai morreu, por causa do corona, a mãe morreu. É lógico que estava lá escrito lá já, desde a eternidade, mas para que carregar um tipo de culpa como esse? Né? Então, a gente tem tomado todo o cuidado, toda orientação que temos dado, mas, assim, procure realmente ficar, assim, olha, tranquilo com isso, trabalhando essas possibilidades. Há dores também, respeite as dores das pessoas. Essa doença não existe. Isso, pelo amor de Deus, tem gente que perdeu familiar. Está aqui Zezinha. Perdeu 2 irmãos, um irmão, não foi Zéza? Seu irmão, Zélia, perdeu um irmão. O irmão Jaciel perdeu também, foi Jaciel. Covid foi Covid? Não. Graças a Deus foi não. Mas tivemos pessoas que perderam, gente. Então, assim, respeite a dor das pessoas. Pessoas estão sofrendo muito. Ou pela perda que tiveram, ou pela imaginar a possibilidade da perda por causa dessa doença. Está entendendo? Está ali o avô de Tainá, lá em Itabaiana. Né? Itabaiana. Pegou agora, depois da campanha, foi reeleito lá, não é? Como vereador, se não me engano, seu avô, e pegou a Covid. Você está entendendo? Que as pessoas estão, de fato, com medo. Essa doença existe, não é uma gripinha. Eu posso falar por mim, meus irmãos, foram 22 dias muito, muito debilitados, que eu disse, Senhor, chamou o meu número, foi? Eu digo que tem 3 números, 722, mas lá a chamada é aleatória, viu? Pode ser um 1. Eu disse, Senhor, o Senhor chamou o 7, aí ficou 20, sabe? Porque, gente, eu fiquei muito debilitado, a doença é real. Lá de casa eu fui o pior. Acho que ser o mais velho, né? A Nana não teve nada, a Elemar tirou de letra também, mas e olha, meu histórico, não bebo, não fumo, faço academia há mais de 10 anos continuamente, alimento-me muito bem, né? Eu sou o chato da alimentação. Meu amigo, não tem forte não. Tem não. A diaconisa ligou para mim hoje e fez, pastor, será que chamaram meu número? É ruim, pastor, né? Começou agora. Está entendendo, meus irmãos? Então, vamos encarar com seriedade, respeitando as dores das pessoas, né?
Às vezes uma palavra que a gente traz, diz, fere tanto, sem necessidade. Sem necessidade, né? Amém, meus irmãos. Vamos ofertar ao nosso Senhor, está ali o nosso irmão Daniel. Eu falava essa semana visitando, a semana foi intensa, estou aqui bem cansado hoje, confesso. Vou ver se amanhã eu consigo folgar. Mas foi uma semana intensa de visitas às pessoas, de aconselhamento. E a gente falando com o casal, chegou à conclusão, olha, alguns vão ficar no meio do caminho, por opção deles. Outros estão realmente feridos, magoados e vão atrás. Mas alguns vão optar por ficar no meio do caminho. Aí eu perguntava, é você que vai ficar no meio do caminho? Nós somos chamados para a perseverança. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de ânimo, de alegria e de vigor. Tá bom? Senhor, acolhe nossas ofertas também agora. Em nome de Jesus. Amém. Você pode também fazer uma transferência, fazer um Pix. Agora é bom demais agora de Pix. Olha que canção linda que você pode também oferecer a Deus. Fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, tu és essência para sustentar a minha vida. Você que está no Instagram, nós também estamos fazendo a transmissão pelo Facebook, tá? O YouTube não está funcionando ainda, né? Mas pelo Facebook. Então quando cair aqui esse link, você vai lá, ou então já pode migrar para lá também, tá? João Vieira, por favor, pode recolher, irmão. Quando estou junto aos teus pés, eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, seu manancial, única fonte de vida tu és. Quem tem sede, vem a mim, disse Jesus. Quem tem fome, coma do meu pão. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Amém. Soberano eterno Deus, aqui estão diante do teu altar ofertas, Senhor, dízimos trazidos, ó Pai, pelo teu povo. Que o Senhor abençoe, que as ricas palavras, as bênçãos, Senhor, que estão na tua palavra sobre a questão de dízimos e ofertas, Senhor, recaia sobre todo o teu povo, Senhor. Que esses valores possam suprir as necessidades da tua casa. Aqueles que precisam de um milagre, Senhor. Tu és o Deus de milagre. Abençoe o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jean. Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus, em 1 Samuel. E à medida que você encontrar, coloque-se de pé. 1 Samuel 24 a 30. A gente vai extrair hoje alguns princípios a partir desse texto. 1 Samuel, capítulo 14, versos 24 a 30. Primeira Samuel 14, 24 a 30. É isso, meu Deus. É 14, 24. Nós vamos nos deparar hoje com uma história. Nós estamos no primeiro reinado de Saul. Ele é um conquistador, primeiro rei de Israel, né? Um rei permitido por Deus, escolha do povo.
nós temos seu filho Jonathan, já um rapaz, quem sabe, já feito, certamente, porque ele está ali guerreando, tinha provavelmente mais de 20 anos de idade, né? Era um homem pronto, apto para a guerra. E nós temos ali mais uma batalha de Saul contra os filisteus. Saul passou boa parte da sua vida combatendo filisteus, amalequitas, moabitas, né? Foi um período intenso nos seus 42 anos de reinado. Saul reinou 42 anos. E foi um rei rejeitado por Deus. Na verdade, não foi Saul em si rejeitado, mas a sua descendência. Porque da sua descendência era o último a reinar. Né? O Senhor entregou a descendência do reino, né? A continuidade do nome de real, à casa de Davi. Né? Por isso que nós somos, por tabela, Jesus é chamado o filho de Davi. Né? O filho de Davi. Mas diz assim no verso 24: os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul havia lhes imposto um juramento, dizendo: maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo, ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Então, um dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja todo que comer hoje. Por isso, os homens estão exaustos. Jonatas disse: meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. A matança dos filisteus não teria sido ainda maior? Pai, nós queremos pedir a sua instrução, queremos pedir que o teu Espírito Santo faça as aplicações deste texto ao nosso coração, os ajustes da nossa vida. Ó Deus, que esses princípios a gente não só escute, a gente pratique, Pai. Que as verdades extraídas, ó Pai, a partir do texto sagrado, que sejam para nós como orientadoras, verdades orientadoras, para nós aprumarmos, ó Pai, nossa vida. Ou quem sabe construirmos, edificarmos, ó Deus, algo novo, ó Deus, daquilo que precisa para a nossa construção, do caráter cristão, de uma vida cristã. Nós como líderes, pais, ó Senhor, nós estamos aqui pedindo a sua ajuda. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a gente falou um pouquinho da realidade dali, né, do contexto de Saul, rei e tal, 42 anos, está guerreando, boa parte da sua vida vai estar guerreando, e foi um rei rejeitado por Deus também, já pincelamos isso. Aí chega esse ponto aqui, porque Jonathan é uma figura importante aqui. A atitude dele, porque ele sai do acampamento, eles estão acampados, eles 600 homens, Saul e 600 homens. Jonathan pega o seu escudeiro, sai sem dizer nada ao pai, sem dizer nada. Jonathan some. Sabe aquele sumiço? Ele some. Mas aí ele vai até o campamento inimigo e ele vai subir um penhasco, está lá no começo desse texto. Ele sobe um penhasco e guerreia e mata 20 homens de repente ali, com muita audácia, subindo um penhasco, aquela coisa toda, dá valor de Rambo, pronto, Jonathan, podia chamar de Rambo nessa passagem. Aí ele mata aqueles 20 inimigos, o Senhor coloca um terror no coração do exército filisteu, que eles começam a se degladiar entre eles começam a brigar entre eles, um medo tremendo acontece ali, o chão treme, como o texto vai dizer. A gente entende que Deus também está atuando no meio disso aí, mas Jonathan prepara então esse momento. Saul, sabendo disso, vai então tomar proveito dessa situação, como bom estrategista militar. E ele, depois de haver conquistado, haver tido essa vitória, ele
não satisfeito com essa vitória, ele já vivendo os seus momentos ali de egoísmo, já vivendo a sua loucura de magnanimidade, ele quer ser o líder reconhecido, ele quer ser o estrategista reconhecido. Então ele vai impor um voto absurdo, porque ele, como você acabou de ler, ele impede que os homens, depois de uma batalha, comam. Que os homens se saciem, peguem dos despojos e ali, que pegar para comer, coma, porque precisa forrar a para, quem sabe, enfrentar outra situação ou simplesmente se recuperar. Eles tiveram uma grande vitória. E aí é só um parênteses aqui. É importante a gente lembrar, viu, Kelly? A gente quer, às vezes nós sempre queremos viver grandes vitórias, não é assim? Não é não? Nós sempre queremos viver grandes vitórias. Então você vai receber seu salário amanhã, que de preferência o proprietário lá, o seu patrão, lhe deu o dobro. Olha, grande coisa fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Acabo de logo assim. Então a gente quer viver grandes vitórias, Kelly, mas nós esquecemos que para termos grandes vitórias, a gente precisa assim de grandes batalhas. Né? Foi uma grande batalha, sem dúvida alguma. E também foi uma grande vitória. Então, as lutas que nós passamos, elas fazem parte. O caba que saiu da UTI, menina, é tanto glória. Porque o problema é quando a pessoa vai lá e a gente fica lá preocupado, UTI. Mas, presta atenção, na UTI a pessoa está melhor guardada. Claro que ninguém quer ir para lá. Mas na UTI ela tem todo, não é assim, Leelma? Tem todo o cuidado ali, médico 24 horas, tem serviço, aquela coisa toda. Tá? Mas, quando ele sai, e se Deus quiser, todos vão sair. Ah, meu amigo, a vitória é maior, o conto é maior, a alegria da família é maior, porque de fato foi uma grande vitória. Agora, teve anteriormente uma grande luta, uma grande batalha. Né? Então, às vezes, a gente se esquece disso, Nino. Então, para vivermos uma grande vitória, saiba, vai ter uma grande batalha. Não tem como escaparmos disso. Então, o exército havia saído dessa grande batalha e dessa grande vitória. E eu posso te falar que fui militar lá atrás. Eu fazia simulação de guerra, simulação de combate na selva, fazia marcha, fazia manobra. E eu posso lhes garantir, você que também fez parte de alguma coisa desse tipo, deixa o cabra moído. Uma manobra militar, uma encenação de combate em guerra na selva, deixa você acabado. Você só quer comer e beber água, comer e beber água, comer e beber água, comer e beber água. É impressionante. Então, eu fico imaginando esse exército, pastor Cleito, depois de uma batalha real. Quão exaustos, sedentos, famintos não estavam esses homens. Imagine isso. Imagine você, às vezes, quer ver um exemplo assim, pertinho da gente? Você foi chamado para ajudar um amigo seu a fazer uma mudança. Ou coisa boa, pensa num amigo. Ou glória, deu um glória, dizer, glória. Ajudar a fazer uma mudança. Aí sempre tem um detalhezinho, né? Uma mudança assim, a mulher tem muitos móveis. E é só você e seu amigo, viu? E ela está mudando do terceiro andar de um prédio sem apartamento, graças a Deus. Diga louvado seja Deus. Vai chamar você. E está indo para um quarto andar, Jaciel. Aleluia. Né? Meu amigo, quando o caba termina, Ivon, o caba está morto. O caba está morto, está maldizendo a quarta geração desse amigo. Né? Não me procure mais na vida. Então, cansa, não é Paulo? Ou então Paulo, depois de um dia de viagem, chega no sertão. Qual é a tua vontade, Paulo? Ir para o hotel, desmaiar. Voltar para casa, se possível, né? E mais um sertão como está frio que só nesse período. Então, assim, para a gente entender ou imaginarmos como estes homens estavam exaustos, sedentos, famintos. E aí, Saul, o líder máximo, ele pensando em si, porque não há como negarmos que essa foi uma atitude extremamente egoísta de Saul. Egoísta. Ele não pensou no seu exército, naqueles homens que guerreavam por ele. E aí ele toma essa atitude de fazer um voto. E assim, ousadamente, quem não obedecer de uma coisa dessa, né? Amaldiçoar, Chicão, quem comesse naquele dia. Proibido comer. Ele fala assim, até que eu me vingue dos meus inimigos. Presta atenção que Saul, João,
toma para si a coisa. Mas é importante lembrar que ele não está lutando por si. O povo de Deus, o exército de Deus, aquele povo constituído, quando guerreava por Deus. Ali a ideia era que deuses se degladiavam. Quando Israel derrotava o inimigo, era a derrota do Deus daquele inimigo, porque sempre girava em torno disso. Não eram as figuras humanas, mas Saul já, quem sabe, desenvolvendo a sua personalidade egoísta, egocêntrica, meia doida, na verdade, que ele vai querer matar Davi. E ele diz assim, até que eu me vingue. Ele toma para si aquela coisa da batalha. E o natural, como lhes disse, irmãos, é que depois de uma grande batalha, de uma manobra, de uma marcha, o exército fosse se recompor. Eles se recompusessem, né? Tomando água, pegando os despojos, né? O cantil de alguém, a merenda do soldado que mãe deu, né? Que estava lá morto, mesmo comer a merenda do caba. Mas a decisão de Saul, o texto vai dizer que traz grande angústia ao exército. E aí eu quero daqui extrair já um princípio aqui, irmãos, uma liçãozinha para nós. É que a gente, enquanto líder, e todos nós somos em alguma área. Aqui eu estou diante de pais, professores, donos e donas de casa. Eu estou aqui diante de empreendedores, empresários, profissionais liberais, funcionários públicos que sobre si tem outros que respondem a ele. Né? Então a gente exerce liderança em alguns níveis. Então, qual é o primeiro princípio daqui? É que as nossas decisões impensadas, egoístas, elas podem estar causando angústia e levando pessoas a situações de perigo. Decisões egoístas, decisões impensadas, decisões abruptas, e nós sabemos a história de Saul. Ele era um homem assim imprudente, abrupto, que não seguia ordens, apressado em suas decisões. Muitas vezes decisões sem pensar, e por causa de suas decisões impensadas, ele é rejeitado por Deus. Então, o primeiro princípio é esse, que a gente não tome assim decisões impensadas, que a gente não tome decisões abruptas, que a gente seja, prudente a tomarmos decisão. Essa decisão de Saul faz com que coloque angústia no coração do exército. E nada pior do que uma tropa com moral baixo. Posso lhes afirmar isso. Sabe? Além de angústia, ele coloca a integridade física daqueles homens em perigo. Então, nós podemos também estarmos causando isso na vida das pessoas que nos cercam. Você já imaginou um pai que causa angústia a seus filhos? Um marido que causa angústia à sua esposa? Ou uma esposa que causa angústia ao seu esposo? Um patrão? Né? Então a gente pode estar vivendo essas realidades, Ju, sem nos apercebermos, trazendo angústia, colocando a vida, o emocional das pessoas à nossa volta em perigo. Eu falei aqui, pincelando das realidades que a gente precisa trabalhar, essa coisa da Covid, que vai perdurar um pouco mais. Pensa numa coisa chata, é você estar do lado de uma pessoa martelando o tempo todo, rapaz. Não aguento mais, não sei o quê, não sei o quê. E não aguento mais, não aguento mais. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mesmo, não. Aí eu não estou aqui, por favor, fazendo assim, defesa de nada, não. Aí quando esse homem, né, que não é correto, mas ele impulsivamente dá um grito. Pelo amor de Deus, mulher. Pode ter um negócio desse. Também o contrário, né? A mulher também pode romper numa coisa dessa. Aí a pessoa fica magoada, fica chateada. Mas o que foi? Faça uma análisezinha do que está acontecendo. Porque às vezes as nossas palavras, as nossas atitudes, como maridos, como profissionais, como empresários, podem estar trazendo angústia ao coração das pessoas. E a gente não pode ser assim. A gente está colocando em risco quem nos cerca, pessoas que nos abençoam, pessoas que lutam conosco. Né? Então, esse é o primeiro princípio que eu quero extrair daqui, gente. E essa lembrança, né, de quantos não estão causando danos a si mesmo também.
Porque pôr em risco o exército era pôr em risco a si mesmo. Saul se colocaria em risco também por causa da sua decisão egoísta. Tá? A gente pode também pensar de famílias que estão se desfazendo devido a atitudes egoístas dos seus, do marido, da esposa. Imagina alguém lá, 20 anos de casados, aí o casamento não vai bem, passa por um momento difícil, e às vezes acontece, às vezes não, acontece. E aí, ao invés desse casal, dessa família procurar, os filhos já assim, pré-adolescência, já cresci tudinho, ao invés desse casal procurar ajuda em Cristo, procurar aconselhamento, eles decidem se separar. 20 anos. Olha o dano emocional por causa de atitudes egoístas. Que a pessoa, já ouviu essa? Eu quero é ser feliz. Parece que está cantando, virou um MC. Eu só quero é ser feliz, separar desta mulher, que eu nasci. Parece que a pessoa quer viver essa irrealidade na vida. Aí sua decisão causa danos aos filhos, causa dano às famílias, porque um processo desse, todo mundo sofre, é geral. Até o gato chora. Cadê Francisco Antônio? Francisco, como é? Francisco Alfredo? Francisco Vitório. É que a realeza tem que ter nome de Vitório. Amém, realeza. E aí é interessante, né, irmãos? Porque Saul impõe uma ordem dessa, um voto desse, sendo ele mesmo tão indisciplinado. Desobedece Samuel, não espera Samuel, oferece, entra num meandro que não é o dele, oferece sacrifício sem ter essa autoridade. É um cara que, veja só como ele é um homem volúvel, alguém que não segue regras e agora impõe regras. E repito, vai ser rejeitado por Deus por conta disso. Olha o que diz o verso 25 e 26, se alguém puder ler enquanto eu tomo um gole d'água. Colocou aqui, meu filho? Verso 25 e 26. Porque o voto, a ordem é dada, os homens estão com fome. Quem pode ler? Povo faminto, exército faminto, um voto imprudente, impensado, egoísta, mas ainda assim o exército obedece a Saul. Nós vemos o extremo respeito à liderança. Eu pergunto para você, o que Saul pediu era um pecado? Ordenou, era um pecado? Sim ou não? Era pecado? Não, não era. Que Saul pediu, ordenou, fez o voto, não era pecado. Era um abuso, era imprudente, era egoísta, era impensado, mas não era um pecado. Vez ou outra alguém pergunta, pastor, beber é pecado? Vez ou outra alguém pergunta, pastor, fazer tatuagem é pecado? Pastor, menino com 13 anos pode namorar? Vez ou outra me faz essas perguntas. Aí eu digo sempre assim, talvez, né? Que as pessoas querem que o pastor tome uma decisão, aí depois elas se esferram e jogam tudo contra o pastor. Não. Depois de quase 20 anos nesse negócio, não, dessa parte deixei de ser besta. Não sou besta nessa parte, mas não. Então as pessoas perguntam, né? Gente, o que Saul pediu não era um pecado, era absurdo. E por que eu estou trazendo isso aqui? Sobre essas questões que as pessoas fazem perguntas e tal. Vamos imaginar uma casa. O pai estabelece, né, uma regra. Na sua casa tem regras, na minha tinha. Quando filho, eu como pai, eu e Elemar, nós estabelecemos regras para os nossos filhos. Eu tenho certeza que na sua também tem. E necessariamente as regras que a gente estabelece não estão na Bíblia. Por exemplo, os pais chegam para os filhos e dizem assim, vocês, é uma ordem aqui dessa casa, só pode namorar a partir de 18 anos. E só pode namorar com crente. Pronto, a ordem está estabelecida. Onde é que está na Bíblia? Uma parte está na Bíblia, né, do crente namorar com crente, mas a outra não está na Bíblia, que é da idade.
Mas eu pergunto, foi pecado que o pai pediu e estabeleceu? Não. Foi absurdo? Também não. Claro que um filho e uma filha sempre vão assim, mas todo mundo faz. Aí você diz aquela frase clássica para o seu filho, mas você não é todo mundo. Eita, coisa ruim de ouvir, não é não? Ô, coisa ruim de ouvir. Essa frase é poderosa. Mas você não é todo mundo. Todo mundo são 8 bilhões de pessoas. Você é você. Então, se não está na Bíblia a questão do namorar a partir de 18 anos, mas o que está na Bíblia é que o filho deve obedecer ao pai. É a regra da casa. E repito, a regra na sua casa é uma, na minha é outra. Não tem problema. Não tem problema. Né? O pai estabelece a regra da casa. Olha, chega em casa até às 22 horas. Uma vez, a regra na casa do meu pai, eu com 13 anos, 14 anos de idade, ia para o rancho. Eu sou do tempo do rancho, do forró da gente, do Fantástico Clube. Quem foi dessa época, além de Nino, eu e Nino? Alguém foi? Também, né, era gatinho? Olha aí, era o Lourinho do Surf. Conhecidíssimo lá em Mangabeira, o Lourinho do Surf, era. Os olhos azuis. Tempo ruim que não quero que não volte, nunca mais, nem vai voltar. Mas meu pai dizia, vá para era matinê, lembra? Tem esse negócio de matinê? Matinê só ia os boys, não era assim, Eduardo? A gente ia para matinê e papai dizia, 8 da noite em casa. Meu amigo, eu podia estar dançando lá música lenta. Tem negócio de música lenta? Lembra da música lenta? Tinha música lenta. Música lenta. Era dançando música lenta e olhando para o relógio. 7h35, a gente vai tocar aquela boa. E olhando para o relógio. Era, rapaz. Aí quando dava assim, eu morava perto, 10 para as 8, assim, eita, vou dar uma volta. E me correr para casa. Teve um dia que a música lenta passou. Eu cheguei de 22 horas. Pai já estava doido, mãe também. Eu disse, é hoje que eu durmo com couro quente. É hoje, pai. Meu pai olhou para mim e disse, 4 meses. Disse, o que, painho? 4 meses. De quê, pai? Falando de doido, ó. Sem ir para o rancho. Ô, tristeza. Ô, pai, como foi ruim. Mas era a ordem da minha casa. Meu pai tinha uma ordem também, não dita, mas entendida. Por favor, repita, era a ordem da minha casa. Tá? Talvez por isso que eu não fiz, né? Meu pai dizia, não quero um filho meu usando tatuagem nem brinco. Era a ordem do meu pai, eu estava debaixo da autoridade dele, acabou-se. Se eu quisesse fazer isso, eu saísse de casa. O problema era com 13, 14 anos, que sair de casa e me manter. O problema era grave, gravíssimo. Então, assim, eu estava... Da realidade da minha casa, eu olhava para meus amigos, estava com 17 anos, com 16 botava aquele brinco e tal. Você quer ser aceito. Aí eu queria botar um brinco, eu queria fazer a tatu. E uma vez eu fiz uma tatu. Mistérios revelados. Noite de revelação, aleluia. Mas a tatu era assim, você fez. Eu sei que Nino fez. Jean tem cara também. Tatuagem de sumo de castanha. Levanta a mãozinha. Só... Olha, o velhinho do surf fez. Ô, invenção da gota serena, pai. Olha, consistia no seguinte. Erasmo, cadê você escondidinho? Fez? Não, meu patrão. Meu patrão. Lá podia fazer tatuagem na casa de mãe? É doido, é? Podia? Não, era a regra. Como é? Vixe, meu Deus. Mas a ideia na minha época é o seguinte, você pegava um lápis, vou dar a ideia para os meninos aqui, faça em casa para você, faça, deixa ele fazer, nunca mais ele quer fazer uma tatuagem na vida. Você pegava um lápis grafite, fazia um desenho, pegava um lápis grafite e começava a riscar, fazia um suco na pele. Fazia o suco, depois pegava o sumo da castanha verde e pingava em cima. Pronto, você ia no céu e voltava. O céu não, você ia no inferno. Pensa na invenção da molesta, aquele negócio. Sabe, eu quebrei aquela regra, claro que deu inflexão, eu usei camisa um bom tempo, ninguém sabe disso, mas fiquei ali. Graças a Deus a marca não ficou, porque depois fiquei pensando, Jaciel, se pai pega um negócio desse, eu estou morto. Eu quebrei a regra. Né? Quem? Vilma? É nada, mãe.
Tu vê só o que, Vilma? Qual era a tatu? Nem lembra mais, só lembra da dor. Vê a doidice no braço aqui. Não é. Mas era a regra da minha casa, não é a regra da sua. É? Era a regra da minha. Meus amigos usavam. Era absurdo que meu pai pedia? Não. Era pecado que meu pai pedia? Não. Fazer tatuagem é pecado? Não. Pastor, me ajuda aí. Não, não é pecado. Mas se a regra da casa do seu pai é essa, respeita a regra da casa do seu pai. Porque está na Bíblia que o filho deve obedecer aos pais. Posso ouvir um amém? Está na Bíblia. Então, cada casa é casa. A gente vai se deparar, presta atenção, eu falei isso há alguns anos, há uns 8 anos. Nós vamos deparar com os jovens aqui da igreja fazendo tatuagem. É a regra da casa dele, meu amigo. É ele, o pai dele. A gente vai chegar aqui com um jovem na igreja usando um rapaz, já tem aqui já, usando um brinco e tal. É a regra da casa do pai dele, não é pecado. A Bíblia não fala. Agora, se o pai estabeleceu uma regra e esse caba quebrou, aí também aí é pecado, aí ele peca. Está entendendo, meus irmãos? Que a gente precisa entender isso. Então, o que Saul pediu não era pecado, mas era absurdo. Mas não era pecado. Então, existem regras, né? Em cada lar, em cada família, em cada momento desse aí, que cada um observa como deve ser. A regra maior bíblica sempre deve prevalecer. Pai quer que eu chegue de 10 horas da noite, 10 horas da noite começa a festa. Problema teu, meu patrão. Problema teu, meu amigo. Mas, rapaz, todo mundo vai estar lá. Vai não cabe. São 8 bilhões, não cabe lá naquele lugar. Então, assim, preste atenção nisso, por favor. O fato é que aqueles homens, meus irmãos, eles eram muito melhores do que o seu líder. Porque famintos, cansados, talvez pensando assim, que absurdo é esse? Que doidice é essa do comandante? Mas ele mandou, vamos obedecer. Né? O fato é que esses homens eles eram muito melhores do que Saul. Porque em alguns momentos nós vimos Saul quebrando votos. Nós vimos Saul desobedecendo regras. Nós vimos Saul infringindo a lei estabelecida por Deus. E aí vamos dar um saltinho lá para o verso 27. Leia, por favor, Jean, verso 27, Jean, por gentileza. Uma aguinha aqui. Claro, morrendo de fome, deu logo um ano novo, né? Aí não tem nada de mágico não, viu? Eita, o mel mágico, o mel ungido. Não. Acabou com fome. Assim pegou a glicosezinha, ó. Eita, coisa boa, né? Se sentiu revigorado. Jonta desencadeia esse processo de vitória. Mas tem um detalhe, irmãos. Lá no começo do capítulo, você vai em casa ler, Jontas, sem dizer nada ao pai, além de ser o comandante do exército, é o pai dele. Sem dizer nada aos demais generais, ele pega o escudeiro e sai sozinho. Eu pergunto a você, de onde Jontas aprendeu isso? De onde Jontas aprendeu a ser assim, meio rebeldezinho? Onde foi que Jontas aprendeu a infringir regras? A não dar satisfação da sua vida? Não estou desconhecendo aqui que ele foi um herói, de fato, aqui nessa batalha. Ele foi. Mas ele está agindo, gente, semelhante ao pai dele. Ele está agindo conforme as bases de vida que ele conheceu. Está lá no verso 6 isso, a partir do verso 6. Né? E é interessante que ele fala assim para o seu escudeiro, vamos lá, vem cá. Não, eu nem avisei a pai, não avisei a ninguém, vamos lá. Ele diz assim, no texto, no verso 6, talvez, quem sabe, tem na sua versão, o Senhor haja de bondade para conosco. Talvez. Então, meu Deus, como é que a pessoa vai tomar uma atitude dessa na base do talvez? Arriscar a sua vida, arriscar a vida de outro. Né? Aqui no caso, louvado seja o Senhor, deu certo. Ele foi abençoado de fato. Mas a base que ele toma essa decisão é um talvez. Por que ele aprendeu isso? Jonta, como todo filho, pode estar reproduzindo um modelo visto. Você sabe mais do que eu.
Como é que alguém diz esse adágiozinho aí? As palavras convencem, né? Não, as palavras arrastam, mas as atitudes convencem, uma coisa assim. É para dizer que a atitude é o contrário, Virginia. Então, as palavras convencem, mas as atitudes arrastam, mobilizam, impulsionam. Melhorou? Pronto. O que é que seus filhos estão vendo em você? Um homem imprudente, impensado? O que é que seus alunos, o que é que os seus colaboradores, empregados, o que é que seus colegas da repartição do trabalho, o que é que eles estão vendo em você? Especialmente filhos, porque geralmente eles vão reproduzir modelos, inconscientemente. Não tem nada que pensado na cabeça de Jonathan, não, provavelmente. Mas ele está só seguindo o curso que ele aprendeu, o curso da vida. Então imagine um caba que cresce com um pai e uma mãe, né? Um pai especialmente que destrata a sua mãe. Desrespeita a mãe, fala alto com a mãe, sabe? Não valoriza. Muito provavelmente esse rapaz, ele vai reproduzir esse modelo. Então, menininha de Deus, fique de olho no papai, no sogrão. Fique no olho no sogrão que você possa vir a ter. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha também na sogrona, na possível sogrona. Tá? Tá entendendo, gente? Porque são modelos que podem se perpetuar. Que podem vir a ser reproduzidos na casa de vocês. Então é bom ficar de olho. Porque decisões precisam ser tomadas não na base do egoísmo, não na base do improviso. Eu acho que vai dar certo. Não. Decisões precisam ser tomadas segundo a vontade e os propósitos de Deus. Então, por exemplo, a decisão de namorar precisa seguir o propósito de casar, que é uma decisão que é a vontade de Deus. Então, pais hoje precisam muito conversar com seus filhos e estabelecerem a regra. Estão ficando maiorzinhos. Não deixa acontecer, não. Estabelece já a regra. Já diz como deve ser. Porque ele não vai ser pego de surpresa, porque quando começar a se enrabichar assim, o coração, não é aquela coisa do coração, bater mais forte e tal, ficar horas em terminar o WhatsApp. Antigamente a gente ficava no orelhão. Agora no WhatsApp. É do tempo do orelhão você. Esse menino nem sabe o que é orelhão, meu Deus, pobre. Mas hoje é no WhatsApp, trocando áudio. Né? Então estabelece a regra logo, rapaz. Vai evitar um grande aborrecimento. Um grande aborrecimento na sua casa. Estabeleça a regra, tá bom? Saul era alguém impulsivo. Jonathan também, em um dado momento, ele reproduz essa impulsividade do pai. A imprudência do pai. Quer ver? Verso 19, dá uma olhadinha no verso 19. Porque Saul vê o moído lá acontecendo, sendo favorável, ele chama o sacerdote assim, traga a arca, né? O amuleto. Leia aí, Jean, por favor. Não, Jean. Mas há pouco, no verso anterior, ele tinha pedido ou mandado, ordenado que o sacerdote trouxesse a arca. Aí de hora para não traga mais não. Homem é bipolar, homem. E doidice da mulher. É bipolar. É impulsivo, age por impulsividade, não sabe? Ele pediu ou não pediu? Como é que eu faço agora? Tem muitos lares que são assim. Homens que são como Saul, bipolares. A mulher tem que fazer uma verdadeira magia negra para saber como está o humor do cabra. Meu Deus, como é que ele está hoje? É assim. Os filhos andam assim. Como é que o pai está? Porque não sabe, é um homem que causa um caos, angústia, desordem numa casa. Tem mulher também assim. E mulher quando é assim é pior ainda. Ninguém me apedreje. Mas quem teve uma mãe assim, sabe o que eu estou dizendo? Mãe é doida. Oi? Quando uma filha vem dizer que mãe é doida, ou então, quando uma filha vem dizer assim, presta atenção nisso, mamãe, eu não sei como o pai aguenta a mãe. Olhe, é a própria bruxa. Olhe, pode presentear uma vassoura jato. Porque uma filha dizer uma coisa dessa, eu não sei como mãe aguenta pai. Olhe, meu Deus do céu, olha o cão chupando mango uma mulher dessa. Mas é sua mãe, respeite. Diga para você, não diga isso para ela não. Está entendendo? É triste, gente.
viver ao lado de um líder, de um pai, de uma mãe, sabe, sei em que nível você culpa de alguém que é tão volúvel. Pois não, Elemar? Olhe para aí. Uma criança de 6 anos, você tem ideia dos modelos, dos exemplos que Jonathan viu ao longo da sua vida? Ele vai reproduzir. Ele vai reproduzir. Então, tem processos na nossa vida que precisam ser barrados, meus irmãos. Eles precisam ser consertados pela palavra de Deus. Precisamos consertar pela palavra de Deus. Cuidado com essa de ser tão volátil assim, tão indeciso assim. Eu me lembro agora de Josué. Está lá aquele povo sem querer servir a Deus, um povo que passou no deserto, conquistou a terra, está lá conquistando a terra, está entrando, está vencendo, mas aquele povo não quer Deus. Josué se levanta e diz: eu não sei vocês, seus indecisos, seus ingratos, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Veja que diferença de liderança. E às vezes a família precisa dessa condição. Nesses tempos de pandemia, é mais ou menos a coisa acontece assim: a mulher olha para o marido, o marido olha para a mulher, aí os filhos olham para os pais, a mulher assim, vai para a igreja hoje, a mulher assim, não sei não, um faz, sei não, Zé Banana faz assim, sei não, Zé Banana, sei não, Zé Banana, tu está produzindo uns bananinhos em casa, as bananinhas pequenininhas, crescendo as bananinhas, porque você é um banana, meu irmão, você pode estar sendo um banana. Mulher que pergunta essa, hoje é o dia do Senhor, vamos. Ó que diferença. Mulher que pergunta essa, hoje é o dia do Senhor. Esse é o nosso compromisso com o Senhor. Oxe. Amém, meus irmãos? Mas imagine uma casa sem essa atitude, sem essa condição. Imagine o que é que vai dar isso lá na frente. Vai dar um cabra que não sabe conduzir a casa dele. Por quê? Porque ele viu um pai que não sabe conduzir a casa dele. Preste atenção, pelo amor de Deus. Não estou aqui sendo machista, não sei o quê. Não. Eu estou sendo bíblico aqui. A liderança é sua, meu camarada. É você o condutor espiritual da sua casa. É você que tem esse... Pastor, e quando o homem não é? É a senhora mesmo. É a senhora que traz esses filhos no caminho do Senhor. Louvado seja Deus. E Deus vai lhe dar forças para isso. É mais difícil, muito mais difícil. A senhora sabe disso. Mas Deus vai honrar a senhora. Quantos exemplos a gente não tem de pastores hoje, grandes homens de Deus, que foram as mães que conduziram. As mães que levaram nos joelhos e para a igreja. Preste atenção nisso. Para a gente não ser, você não ser exatamente como Saul, volúvel, indeciso. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Causa caos para quem está perto. É outro princípio aqui. Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês façam o que vocês quiserem, mas a minha casa é assim, acabou-se. Mas está em pandemia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas tem restrição. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou numa hora, a mulher vai no outro, mas não deixa de servir a Deus. E os filhos vão ver esse exemplo. 2020, os meninos vão lembrar. Rapaz, no meio da pandemia, pai ia de manhã, eu ia com o pai de manhã e mãe ia com fulano de noite. Eles vão lembrar disso. Aí, na pandemia, pai ficou em casa. 9 meses, pai. Pai saía para trabalhar todo domingo, todo dia. Pai para aniversário, pai ia para festa, pai ia para feira, todo dia. Mas pai dizia que só pegava Covid na igreja. Filho de Belial. Você está entendendo? É esse o moído que a gente vive hoje. É esse o moído. Volúveis, concernente às coisas de Deus. Indeciso, concernente às coisas de Deus. Não tem decisão para ganhar dinheiro. Não, mas para as coisas de Deus, eu não sei. E vai dar certo? Assim como? Não, meu irmão. Não, meu amado irmão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E na igreja agora ou vai de um horário ou vai em outro. Melhor ainda, eu posso pegar um horário desse aí, posso dar uma curtida que eu quiser. É incompreensível demais. É muito incompreensível. No tempo que nós estamos vivendo, não vinham 9 meses sem vir à igreja. E medo da moléstia dos cachorros também é esse.
Vamos fazer uma cotinha aqui, vamos comprar uma bolha para o irmão. Comprar uma bolha, dá para ele. 9 meses, Jaciel. Não, mas trabalha todo dia, Jaciel. Se a mãe disser assim, ei, tem um desafio para você, qual é? R$100 para pegar lá em casa, mas tem que entrar sem máscara e está todo mundo de Covid. O cara assim, que hora é para chegar lá? É ligeiro demais. Ligeiro demais. Você está entendendo, meus irmãos? O tempo difícil que nós estamos vivendo. Então, o princípio aqui é não ser volúvel, é ser decidido, é ser constante, como Josué foi aqui. Jonathan, no verso 27, agiu também por impulso. Não estava presente quando o pai deu a ordem. O rapaz lá, o moço lá diverte, olha, teu pai disse. Pai disse o quê? Teu pai disse que ninguém podia comer hoje. Aí veja também que coisa Jonathan faz, o desrespeito de Jonathan para com o pai. Vou nordestinar aqui, pai tá doido, é? Oxe, pai tá doido, é? Tem gente que é assim, tem filho que é assim, sabe? Já sai, ou pior, tem marido e mulher que são assim. Destratam e desrespeitam, sabe, na frente de todo mundo. Jonathan faz isso com o pai dele, com Saul. O pai tá doido, é? Oxe, que doidice essa de pai, prejudicando o exército. Se vocês tivessem comido, teria sido muito melhor, a vitória tinha sido muito maior. O pai causou um problema aí. É verdade, mas cabia a Jonathan envergonhar o pai dessa maneira? Não cabia. Quer ver o que acontece muito nas casas? O pai diz assim, Ivon, você está de castigo, meu amigo. Você está 1 mês sem celular, porque hoje, né? Você pode tirar pão e água. Mas se desligar o Wi-Fi, olha, é choro e ranger de dentro nessa casa. Não desliga o Wi-Fi, não. Em nome de Jesus, pai. Não, pai, a gente come menos. Pai, a gente come menos, pai. Mas bota um Wi-Fi melhor, pai. Hoje é assim. É uma tristeza. Aí o pai diz assim, ei, meu amigo, 30 dias sem celular. Aí o pai vai trabalhar, aí mamãe faz assim. O pirrai bota lá aquele olhar assim de cachorro, né, caldo da mudança perdida. Mãe, né, baixinho. Mãe, mamãe. Deixa eu mexer um pouquinho. Ai, mamãe, cheia de amor e compaixão e desobediente aos olhos do Senhor. Mamãe diz, tome só um pouquinho, mas não diga a papai. Olha que desgraça. Que desgraça linda nessa casa. Olhe, que beleza. Mamãe tirando a autoridade de papai. Olha, se for uma filha, olha, deu certo demais, porque ela vai reproduzir esse modelo lá na frente. Agora imagine se ela casar com um descrente, um caba desorientado, que quando chega em casa, desobedeceu, toma lá pá na cara. Vai ser culpa sua, dona Maria. A culpa é da senhora. Que a senhora quebrou uma regra e essa menina reproduziu esse negócio lá na frente. O contrário também é terrível. Mãe deu uma ordem, rapaz. Aí o pirra cheio de morrer assim, quem manda aqui é pai. Um dia meu filho fez isso. Mas deu uma ordem. Ele veio me pedir. Disse, vem cá. Pá! Nunca mais me bote contra a sua mãe por seu quarto. Mas tem filho que faz isso. A mãe dá uma ordem e corre para o pai. Aí o pai assim, não. Eu sou o pai. O palhaço pode ser. O pai derma. O pai, né? Você está estabelecendo um padrão terrível na vida do seu filho. Quebrando a autoridade da sua senhora, da sua esposa. A outra autoridade da casa. Eu já errei com meus filhos. Elemar nunca me repreendeu na frente deles. Quebrava o pau no quarto. Você errou. Você exagerou. Dizia para mim. Você errou. Você exagerou. Mas dizia para mim. Eu chegava lá. Meu filho, vem cá. Minha filha, vem cá. Me perdoe. Eu errei. Exagerei. Está entendendo? Mas a gente
quebrar a autoridade um do outro, mesmo tendo errado ali. Não pode fazer isso não, gente. Esses filhos vão reproduzir modelos. Jonathan está reproduzindo o modelo que ele de papai. Porque quando ele viu seu pai quebrando uma ordem dada por Samuel, pelos princípios ali estabelecidos, ele só está reproduzindo. Talvez aqui até piorando um pouquinho, né? Pai não sabe de nada. Pai não sabe de nada. Então, meus amados irmãos, não façam isso em casa. Não façam isso. Você que é pai, você que é mãe, você que é empresário, você que, né? Imagine, meus irmãos, uma igreja onde o pastor aponta uma direção e outros líderes ou membros não concordam e ao invés de procurar um pastor, saem falando para A e para B. Isso vai trazer danos à igreja e ao coração das pessoas que ouvirem tais comentários. Elas podem até ter razão. Foi uma coisa feita Saul que o pastor fez, ou um pai, sabe? Chegue para a pessoa e converse com ela. Mas não saia causando danos. Eu fico imaginando a visão desse soldado depois de Saul. Porque o que a gente vai ver no texto aqui é que o exército depois sai louco, gente. Parece uma combinação de fatores. O egoísmo, a decisão egoísta e imprudente de Saul. O falatório de João, a fome, antes de tudo a fome. O falatório imprudente de Jonathan desencadeia o quê? Meus irmãos, quando esse povo se depara com os despojos lá, eles saem feitos bichos. Eles vão pegando lá tudo, comendo carne, e pior, eles comem carne com sangue, o texto vai dizer. Só que tem um detalhe, era proibido aos israelitas, se você fizer uma galinha de cabidela, me chame, mas aos israelitas era proibido comer sangue. Era estabelecido lá em Levítico, Deuteronômio. Os israelitas não podiam, mas eles estavam tão desorientados, tão famintos, que eles saem e comem a carne com sangue. Quebrando assim. Saul vai chamá-los de infiéis e traidores, traiçoeiros. Vocês são, né, o texto da palavra lá dá a entender, infiéis ou traiçoeiros. Tamanha era o absurdo que eles estavam cometendo. Mas o que é que teve ali antes? Todo um preparatório para a desgraça. Um voto egoísta, um povo, um exército cansado, faminto, esgotado, e para ajudar, um filho diz assim, pai é doido, pai sabe de nada. É mais ou menos isso que você diz, sem ser com essas palavras, quando você quebra a autoridade da sua esposa ou do seu marido. Teu pai não sabe nada não. Olha, coisa linda, uma casa, para um filho vir, uma filha. Tua mãe não sabe nada não, rapaz. Oxe, tua mãe não manda nada, ó, coisa linda. É o preparatório para a desgraça, meu amigo. Você está preparando a desgraça na sua vida. Porque aquele povo sai desesperado, Chicão. Carne com os dentes, sangue escorrendo, a ponto de Saul intervir. Dizer, ei, para com esse negócio aí, vocês estão ficando doidos, é? Agora vai ter que cada um trazer um boi, traga seu boi, vamos aqui fazer um grande ofertório ao Senhor. Ele quer consertar a coisa. Então, assim, um princípio aqui desse verso 31 é o seguinte, é que após decisões impensadas, momentos de exaustão, a gente é tentado a baixar a guarda. O exército baixa a guarda e sai desembestado. Ele não quer saber das regras do Senhor, não quer saber de nada, ele quer comer. Então, nós podemos, depois de um momento de grande exaustão, de estarmos debaixo de líderes indecisos, a gente sair quebrando regras, Jaciel. Achar que a gente pode fazer o que a gente quer da nossa vida. Eu me recordo de eu gosto muito da temática da Segunda Guerra Mundial, eu gosto de estudá-la. E eu me lembro da batalha de Iwo Jima. 2 generais morrem naquela batalha. Um comete o harakiri, né, que é o suicídio, né, decente aos olhos dos japoneses, mas o outro é o general que está comandando a batalha norte-americana. Ele, inadvertidamente, a batalha já está praticamente ganha.
ele vai para uma colina olhar, baixa a guarda, pastor Cleito. Dá uma baixada na guarda, vou olhar como é que está o meu exército. Aí dá uma olhada do exército, vê a destruição, o pessoal sendo, o exército inimigo sendo capturado, ele olha aquilo ali e tal. A 9, 7 metros, estoura um morteiro e ele morre. Os generais ficavam no bunker. Os generais são para traçarem ordens, estratégias. Não era para ir para a linha de frente. Eram generais, eram preciosos demais para um exército. Mas aquele general, infelizmente, inadvertidamente, vai se expor desnecessariamente. Então, nós somos tentados, após uma grande batalha, após uma grande vitória, ou debaixo de um jugo assim, de opressão, a gente sai desembestado. Já viu o filho que diz assim? Vai ver quando eu fizer 18 anos, eu saio de casa, porque ele não aguenta. Não vejo a menina pensando, ela pensa com ela, não vejo a hora de casar e sair de casa, dessa opressão, desse Wi-Fi que não presta. Vou botar um Wi-Fi bom, 100 megas na minha casa. Lá em casa só vai ter leite condensado. Né? Tem uma pessoa que fez isso, um dia casou, chegou em casa, abriu uma lata de leite condensado, sozinho tomou. O sonho da vida dele era esse. Oh, meu Deus do céu. Doido para ser diabético. Era meu sonho, pastor. Eu cheguei em casa, na minha primeira feira, só tinha leite condensado. Eu peguei a faca, furei assim. O sonho da vida do cara, para aí, que derrota, meu Deus. Gente, caminhando aqui para o nosso fim aqui. Também outro relato da Segunda Guerra. Quando eles chegam, acho que em Dachau, era um campo de concentração nazista, dentre os milhares de campos. Alguns soldados ficam tão indignados, que a guarda, parte da guarda, se rende do campo de concentração. Eles se rendem. E eram soldados substitutos, haviam entrado na guerra há poucos meses. Se rendem. E a lei marcial dizia, se rendeu, capture, leve preso para ser julgado adequadamente. Mas os caras ficaram tão revoltados com o que viram, com as atrocidades que viram, que fuzilaram a guarda. Muitos casos aconteceu isso. Eles perderam completamente a noção, porque se depararam com a situação extremada que os descontrolou. Um outro caso é que mesmo depois da rendição, a conquista da Alemanha, os soldados continuavam morrendo. Por que continuavam morrendo? Porque, número 1, se envolviam com bebedeira, comemorando demais. Ganhamos! Europa livre! E aí iam tirar a guarda, acabavam matando companheiro seu achando que era inimigo. Olha que doidice. Continuavam a morrer. Eles baixavam a guarda da moral e das regras. E aí eu me lembro de Efésios capítulo 6, terminando aqui nessa noite. Quando nós somos orientados, Efésios capítulo 6, versos 10 e 17. O cristão, meus irmãos, irmãs Silvanas, tem duas aqui. Nós somos orientados a jamais tirarmos a armadura. Jamais. Saul não podia tirar a armadura, Jonathan não podia tirar a armadura, nenhum exército poderia tirar em batalha. E a gente precisa entender que nós estamos nessa batalha também, batalhando, nossa batalha não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades deste mundo mal, deste mundo tenebroso. Gente, nós somos chamados aqui em Efésios, Paulo vai falar a eles, a colocarmos a armadura de Deus e não a tirarmos. Não há folga, gente, no mundo espiritual. Não podemos ser imprudentes, não podemos agir com egoísmo, não podemos ultrapassar a autoridade, a regra estabelecida no reino de Deus. Nós somos chamados a vestirmos toda a armadura de Deus. E não só isso, não é só vestir toda a armadura de Deus. Nós também somos chamados, com essa armadura, também carregarmos mais uma cruz. Está lá o capacete, a espada, o cinto, né? Além disso, você carrega uma cruz para te ajudar. Está entendendo?
Um dia, amados irmãos, essa armadura poderá ser tirada e vai ser na glória. Amém? Lá na glória, Marquinho, a gente vai poder tirar tudo. Toda a armadura, porque nenhum perigo mais nos rondará. A gente vai poder pegar a cruz e deixar de lado. E aí nós vamos caminhar até Jesus para recebermos a coroa da vida. Mas enquanto estivermos aqui, meus amados irmãos, conforme diz lá Efésios 6, do 10 a 17, a gente precisa vestir essa armadura. Este mundo é mau, meus irmãos. E como soldados de Cristo, como em qualquer exército, existem regras, existe ordem, existe disciplina, nós também precisamos ter esses mesmos princípios na vida. Tem regras nessa igreja, tem princípios nessa igreja. Precisa ter regra na sua casa, de preferências todas bíblicas. Algumas nem precisam ser, mas se são regras e não são absurdas, estabeleça. Converse com sua senhora, converse com seu senhor, converse com esses filhos. Está estabelecido. Aqui você só pode namorar com 32 anos. As meninas vão me matar hoje aqui. Eu queria matar esse pastor. E aí, Tânia, gostou? Ela gostou, Tânia gostou. Assim, ó. Amém, meus irmãos. Amém, Daniel? Gostou? Não foi, não? 32 anos? Tá bom. Gostou, Marquinhos? 32 anos? Olha, joia demais. Isabela que não vai gostar. Meus irmãos, vamos ficar de pé. E para lembrar você assim, olhe, as perguntinhas aqui podem trazer a ceia. Que decisões estão causando danos àqueles que estão perto de você? Quais são as decisões? Qual é o comportamento? Quais são as atitudes? Tacapio. Quais são as atitudes que estão causando danos quem está perto de você? Dá uma paradinha. Ou tenha coragem de perguntar. Pergunta ao seu filho. Pergunta ao seu pai. Pai, eu estou agindo assim. Isso tem causado problema na nossa família? Pergunte. Você que é líder de um trabalho, gerente de uma loja, empresário, pergunte ao pessoal lá. Gente, como é que estão vocês aqui? Como é que a gente pode melhorar? Pergunte, porque às vezes sua decisão egoísta está reproduzindo danos às pessoas. Não esqueça que grandes vitórias não vêm antes de grandes lutas. Você quer uma grande vitória, então vai ter que lutar muito. Senhor, eu só quero uma vitóriazinha. Tá certo, mas vai ter uma lutazinha. Sempre tem, gente. A única vitória que nós não precisamos buscar é a vitória da salvação em Cristo Jesus. Essa é completamente de graça. Você não precisa guerrear, pagar nada, porque Ele fez por completo em nosso favor. Não esqueça, seu exemplo fala mais do que aquilo que você diz. Seu exemplo fala mais. Alguém já disse que o inferno está cheio de boas intenções. Alguém já disse isso. E finalmente, não tire sua armadura, não baixe a guarda, carregue a sua cruz, pois aquele que perseverar até o final receberá a coroa da vida. Amém? Vamos passar os elementos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão.
Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Aleluia. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Os cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Pega seu pão assim, pega seu pão ao Cristo que venceu. Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digo é o Senhor. Tem uma canção que a gente canta bem antiga, diz assim, né? O nosso general é Cristo, né? Ele é o nosso general. E diferente de Saul, nosso general morreu por nós. Diferente de Saul, que teve uma atitude egoísta e imprudente, nosso general se doou completamente por nós. É Ele que tem lutado as nossas guerras. Ele continua à frente das nossas batalhas. São muitas. São tantas que você tem enfrentado ao longo desse ano. São tantas. E são tantas vitórias que Deus tem dado. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nosso general Cristo, de maneira tão dada, cheia de compaixão, se deixou partir. Se deixou partir. Deu a sua própria vida por nós. E ao comermos deste pão, a gente lembra do corpo de Cristo, moído e transpassado, em nosso lugar. Comamos todos. Graças te damos, Pai. Graças te damos. Agradeça a Deus pelo perdão dos seus pecados. Agradeça a Deus. Oh, Pai, obrigado. Podemos hoje, Pai, nos achegar a Ti. Ó Deus, usa esse momento como um meio de graça e traz cura ao nosso coração. Há pessoas aqui, Pai, aflitas, amedrontadas, inseguras pelo amanhã. Quem sabe homens vivendo esse drama, essa incerteza, tão volúveis, voláteis, sentimentos a mil, e a casa está um caos, porque falta liderança, Pai. Falta a voz de comando do Senhor através da vida deste homem ou desta mulher. Senhor, estabelece ali, Pai, Tua direção. Estabelece sobre essa casa, sobre essa família, sobre este coração, estabelece a Tua direção, Teu amor, ó Pai.
Em nome de Jesus, bebamos todos o cálice. Agradeça a Deus por tão grande salvação. Oh, Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor. Ó Deus, nós sabemos que ao homem cabe fazer planos. E a gente quer fazer planos para essa semana, Pai. A gente quer pedir ao Senhor que nos abençoe. A gente quer pedir ao Senhor que abra portas essa semana. A gente quer pedir ao Senhor que o Senhor conceda-nos vitória essa semana. A gente quer pedir ao Senhor, Pai, mais uma vez, por aqueles que estão enfermos, para que a sua mão de cura, graça, perdão e amor os alcance. Tire-os, meu Pai, desse estado de enfermidade. Pai, te dou graça por ver aqui o pai de Emily, carinhosamente chamado de Lino, recuperado. Nós oramos por ele, pela sua cirurgia. Ele está ali, estabelecido com sua esposa, Kelly, ali Manu, seu filhinho, Emily. Louvado seja o Senhor. Ó Deus, faz isso com aqueles que nós oramos nessa noite. Por favor, Pai. Queremos contar esta bênção que o Senhor fez. Nos dê uma semana de paz, produtiva, abençoada pelo Senhor, na tua direção. Oh, que o teu bendito amor, Pai, estabeleça-se sobre nós. Que o Senhor nos dê a sua paz, que a sua luz brilhe sobre nós, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Vá na paz, sem aglomerar. Fonte de vida, onde eu preciso e quero beber todos os dias. Tem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede